Toninho Silva. E continuamos juntos aqui na Rádio Web JV. Agora nós temos a presença do Dr. Robert Coe. Ele vem trazendo a palavra de Deus ao nosso coração, estudando o livro de Efésios, versículo por versículo, trazendo devocionais maravilhosas para o nosso coração. Então vamos acompanhá-lo? Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você. Dr. Robert Coe. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Lemos em Efésios 2:10 que somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Muito interessante, nós não somos obras-primas de Deus, mas obra-prima no singular de Deus. Na realidade, Deus tem somente uma obra-prima. Todos nós fazemos parte dessa obra-prima. Essa obra-prima é a nova humanidade, ou melhor, a nova sociedade, que é o assunto a ser tratado de Efésios 2:10 a 3:21. O que é uma sociedade? Uma sociedade é um grupo de indivíduos se relacionando para preservar seus objetivos comuns, convivendo, produzindo, se ajudando entre seus membros. É uma necessidade básica dos homens, estar numa sociedade se relacionando uns com outros. É uma questão de sobrevivência. Os mandamentos do Velho Testamento foram dados como fundamento para o funcionamento desses relacionamentos. Se os mandamentos de Deus consistem em amar Deus e amar ao próximo, o que nos impede de amar Deus é a barreira entre a santidade de Deus e os nossos pecados. O que nos impede de amar ao nosso próximo são as barreiras que nós erguemos: preconceitos, ódios, a ganância e orgulho em relação aos outros. Ou seja, são nossos pecados também. Depois de mostrar que Deus, pela sua insuperável graça, removeu as nossas transgressões e pecados, pela sua misericórdia e bondade. Somos salvos pela graça, não por merecimento. A única condição é confiar nele. Quando temos fé, cremos no seu amor e confiamos nele. Removeu-se as barreiras que temos com Deus. Em relação ao nosso próximo, não nos parece tão simples assim. Será que é possível remover essas barreiras para que possamos amar ao nosso próximo? Desde o início da humanidade, os homens constroem muros entre ele e o resto do mundo. O primeiro assassinato ocorreu no meio de um culto de adoração. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Os dois estavam buscando a Deus, oferecendo as ofertas em adoração. O problema surgiu no culto. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que Caim ficou transtornado? Porque achava que a oferta dele era melhor que Abel e a sua teologia era mais correta. A adoração dele era superior à do Caim. Como ele não foi reconhecido como superior
a sua raiva o transformou num assassino. Será que Abel também não teve uma parte de culpa, mesmo involuntária, nesse crime? Não sei, a Bíblia não fala. Mas Abel poderia ter ficado tão contente com o resultado da sua oferta. A sua alegria despertou sem querer o ciúme de seu irmão e provocando assassinato. Ou seja, um ato involuntário pode criar barreira entre os irmãos. Mas existem barreiras que são erguidas intencionalmente. Esse é o caso do povo judeu em relação a outros povos, que os judeus chamam de gentios. O Senhor tinha escolhido Abraão entre todos os homens da terra e o abençoou. Ele disse que fará dele uma grande nação e ela será uma bênção para todas as outras. Deus realmente os abençoou e eles receberam os 10 mandamentos e se tornaram um dos povos mais respeitados da terra. Os judeus se orgulharam tanto e começaram a desprezar todos os outros povos do mundo. Ergueram um muro de separação entre eles e todos os outros povos. Passaram de chamá-los de cachorros e imundos. Efésios 2, 11 a 14 foi escrito nesse contexto. Não esqueçam que vocês, gentio, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distante de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Paulo vai direto expressando com palavras claras o preconceito que os judeus tinham para com os gentios. Judeus chamavam os gentios de incircuncidados, ou seja, bárbaros e selvagens. Não tinham conhecimento da promessa de Deus. Portanto, são amaldiçoados por Deus. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança, enquanto os judeus achavam que eles tinham tudo e esperavam Cristo, o seu Messias. Mas Cristo veio não só para judeus, mas também para os gentios. O seu propósito não é só perdoar os nossos pecados e dar-nos uma nova vida, mas atrair tanto os judeus como os gentios para junto de si. A frase mais importante é: Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que os separava. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. A profecia se cumpriu. Ele atraiu não somente os judeus, mas o mundo todo para perto de si. Todos foram feitos um em Cristo. Não existe mais brancos e negros, judeus e árabes, homens e mulheres. O muro de separação foi derrubado. Somos todos irmãos hoje, porque Cristo é a nossa paz. Glória a Deus. Amém e amém.